Bom, vamos para a aula de matemática. Nós vamos fazer a página 88 e 89, tá bom? Então, olha lá, é um jogo, tá? Seria um jogo para a gente fazer dentro da sala de aula. Porém, né, impossível. Então, nós vamos simplesmente analisar a imagem como seria o jogo, né? Como seria feito o jogo na sala. Então, olha lá, ó, o professor de Júlia lançou um desafio bem divertido com a turma. Descobrir o pensamento das outras pessoas. Ele pegou 5 saquinhos plásticos transparentes e colocou algumas tampinhas dentro deles. Veja, então aqui é o saquinho e as tampinhas, ó, branca, azul, amarelo, verde e vermelho, certo? E cada uma tem uma quantidade diferente. Organizou uma roda com os alunos e colocou os saquinhos no centro. Sorteou um aluno e pediu para ele pensar em um dos saquinhos. A turma tem o desafio de descobrir em qual saquinho o colega está pensando, mas não pode apontar, só pode fazer as seguintes perguntas. A quantidade de tampinhas é maior que, e vai falar um número. A quantidade de tampinhas é menor que, né? E a quantidade de tampinhas é a mesma que. Aqui seria essa brincadeira, né? Tentar adivinhar qual saquinho o colega está pensando, tá? Mas, né, vamos para a atividade então. Veja algumas situações que podem acontecer e ajude os colegas da Júlia. 1. Alguém pensou no saquinho de tampinhas azuis. Então, vamos lá, ó. Eu vou marcar aqui, ó. Azuis. E a pergunta feita foi: a quantidade de tampinhas é maior do que a do saquinho com tampinhas brancas? Então, vamos observar. A quantidade de tampinhas é maior do que a do saquinho com tampinhas brancas? Então, a pessoa pensou no azul. Vamos pensar lá, o azul. E a pergunta foi essa: a quantidade de tampinhas é maior do que a dos saquinhos de tampinha branca? Vamos fazer de conta que foi você que pensou no azul. A pessoa está perguntando para você isso daí. Se a quantidade de tampinhas que tem nesse saquinho que você está pensando, se é maior do que a de tampinhas brancas. Olha lá, a quantidade de tampinha aqui do azul é maior do que das brancas? Sim ou não? Tá? Então, no caso aqui é não. Então, vocês vão marcar um xizinho no não. Certo? Olha lá, 2. Alguém pensou no saquinho azul e a pergunta feita foi, observando o azul de novo. A quantidade de tampinhas é menor do que a do saquinho com tampinhas verdes? Vai analisar lá, ó, o azul e o verde. É maior ou menor? Daí vocês vão marcar para mim se sim ou não, tá? 3. Alguém pensou no saquinho de tampinhas brancas e a pergunta foi: a quantidade de tampinhas é a mesma do saquinho com tampinhas verdes? Vai analisar lá de novo. Alguém pensou no saquinho de tampinhas amarela, vai observar a amarela. E a pergunta foi: a quantidade de tampinhas é maior do que a do saquinho com tampinhas vermelhas? Vai observar o amarelo e os vermelhos, tá? Alguém pensou no saquinho de tampinhas amarelas, amarela de novo. A pergunta feita foi: a quantidade de tampinhas é a mesma de algum outro saquinho? Então, vai responder se sim ou não, tá bom? E aqui seria com um colega, tá? Um trabalho em grupo, a brincadeira em grupo. Porém, vocês podem fazer com quem estiver ajudando vocês aí, tá bom? Mamãe, papai, titia, irmão, irmã, tá bom? Então, olha lá, ó. Agora, pensa em um dos saquinhos, você vai pensar e vai fazer as perguntas até descobrir o saquinho que ele pensou. Oh, desculpa, falei errado. Ele pensa, né? A pessoa que está te ajudando pensa em um dos saquinhos e você vai fazer a pergunta para descobrir qual saquinho que ele pensou. Ou pode inverter também, você pensar e a pessoa fazer a pergunta, tá? Aí você vai marcar se sim ou não nas respostas. Pode fazer 3 perguntas somente, certo? É um desafio, vocês podem fazer para ajudar a trabalhar esse método de descobertas, vamos dizer assim, tá bom? Bom, essa é a aula de matemática. Boa aula e não deixem acumular atividades, tá bom?
Vamos para a próxima aula. Hoje tem mais um.